bem-vindo a mais um evento aqui da Qualis Concursos. Eu sou o professor Eduardo Nilman, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, né? Exerço esse cargo de auditor fiscal desde 1998 e leciono em cursos preparatórios para concursos públicos há mais de 10 anos. Nessa aula aqui eu separei um assunto super importante para a sua prova. Nós vamos falar sobre responsabilidade tributária de terceiros. E aí eu dou uma breve explicação para você antes da gente começar essa nossa aula. Esse assunto, responsabilidade tributária de terceiros, é um assunto específico. E nós aqui na Qualis estamos buscando, nos nossos eventos, tratar sempre de assuntos bem específicos, de forma que você consiga, no decorrer do nosso evento, entender os conceitos gerais. Então a gente sempre começa de conceitos bem gerais. Então, mesmo que você não saiba nada de responsabilidade tributária, você vai conseguir entender o que eu vou te explicar nesse evento, legal? E eu já te convido a você não sair daí, porque no finalzinho do nosso evento, eu vou passar para você uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto que vai cair na sua prova, legal? Bom, não deixe de pegar o material desse evento lá no site da Qualis Concursos. Eu vou chamar o material para a gente começar a nossa aula, né? Então, olha lá, nossa aula nós vamos tratar de responsabilidade tributária, né, de terceiros. E aí você fica de novo aí convidado, né, a se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a Qualis Concursos nas redes sociais e vir estudar conosco. Lembrando que nós temos no momento cursos disponíveis para venda para o concurso do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Temos curso de teoria e curso de exercícios. Vai lá no site que você consegue ver todas as condições. Bom, a gente começa o estudo da responsabilidade tributária na vertente da obrigação, ou seja, responsabilidade tributária. Quando a gente estuda a responsabilidade tributária, a gente estará vendo, né, quem está no lado devedor da obrigação tributária. Então, para entender a responsabilidade, nós temos que entender a origem do vínculo que une o Estado ao cidadão, e esse vínculo é chamado de obrigação tributária. Veja aí na figura, obrigação tributária é um vínculo que surge com a ocorrência do fato gerador. Tá vendo essa elipse em vermelha? Essa elipse em vermelha caracteriza a obrigação tributária, que decorre, né, da ocorrência do fato gerador. O que é o fato gerador? É uma situação que, quando ocorrida no mundo, faz nascer um vínculo entre uma pessoa e o Estado, e este vínculo se chama obrigação tributária. Vamos pensar alguma coisa concreta. Você, por exemplo, traz um produto do exterior, entra no Brasil. No momento em que você traz o produto do exterior e entra no Brasil, ocorre o fato gerador do imposto de importação. Surge a obrigação tributária entre você e a União. E essa obrigação tributária se refere ao pagamento do imposto de importação. Veja um detalhe importante. Eu pus aqui para você que o fato gerador, né, que é esse fato que ocorrido no mundo faz surgir a obrigação tributária, ele normalmente é estudado, né, o fato gerador que faz surgir a obrigação, nos chamados 5 critérios. Então veja, o fato gerador é algo que ocorre no mundo. Então eu tenho um fato, por exemplo, trazer mercadoria. Este ocorrer no mundo significa que aquele fato ocorre em um lugar, em um determinado momento de tempo. Então, quando a gente estuda o fato gerador, nós estudamos o critério material, ou seja, o que ocorre. O critério temporal, quando ocorre. E o critério espacial, onde ocorre. Legal? Em decorrência, então já vimos 3 critérios. Em decorrência da ocorrência do fato gerador, surge a obrigação tributária. E a obrigação tributária é composta de 2 elementos, 2 critérios. O critério pessoal,
que envolve credor e devedor, e o critério quantitativo, que envolve o valor do tributo. E aí, nesse ponto, nós temos a base de cálculo e a alíquota dentro do critério quantitativo. Legal? Por isso que se fala dos 5 critérios e isto cai em prova. Legal? Então, a gente estuda os 5 critérios da obrigação tributária. 3 do fato gerador e 2 da obrigação propriamente dita. Do fato gerador, o critério material, o que ocorre, o local, o critério espacial, e quando, o critério temporal, e a obrigação propriamente dita com os seus sujeitos, critério pessoal, e o valor, critério quantitativo. Beleza? Veja aqui na figura um ponto importante. A obrigação tributária, ela tem 2 vertentes diferentes. Existe obrigação tributária principal e existe obrigação tributária acessória. Veja aí na figura. A obrigação tributária principal se refere ao dever de nós entregarmos dinheiro ao Estado de forma compulsória, porque o tributo é compulsório. Legal? Então, a obrigação tributária principal é o dever de nós entregarmos recursos financeiros para o Estado. Esta é a obrigação mais importante no âmbito do direito tributário, por isso que se chama obrigação tributária principal. Legal? E veja aí na figura que a obrigação tributária principal sempre está prevista em lei. Ok? Princípio da estrita legalidade. O direito tributário, além de ter a relação principal, a obrigação tributária principal, também temos no direito tributário obrigações que não têm cunho pecuniário. São as chamadas obrigações tributárias acessórias. Veja aí na figura, olha lá. Eu tenho aqui não dinheiro, né? Esse não dinheiro é a obrigação tributária acessória. Então, no direito tributário, eu tenho a obrigação principal, que é aquela de entregar dinheiro ao Estado, e a obrigação acessória, que não tem caráter pecuniário. A obrigação acessória se refere aos demais deveres que você tem na legislação tributária, que não se confundem com o simples pagamento do tributo. Por exemplo, nós temos que entregar todo ano a nossa declaração do imposto de renda. O dever de entregar a declaração do imposto de renda é uma obrigação tributária acessória. Legal? Porque não tem cunho pecuniário. Uma empresa, quando vende um produto ou quando presta um serviço, tem o dever de emitir nota fiscal. É outra obrigação tributária acessória. Legal? Um ponto aqui importante em relação a isso. Veja na figura. A obrigação principal decorre da lei. Já a obrigação tributária acessória decorre da legislação tributária. Legislação é mais do que lei. Legislação tributária envolve todos os atos com força de lei, desde a Constituição Federal até leis ordinárias, leis complementares e tudo mais. Mas legislação tributária ainda envolve os decretos presidenciais e as chamadas normas complementares previstas no artigo 100 do Código Tributário Nacional. Então, pela literalidade do CTN, a obrigação acessória pode estar prevista apenas em um ato infralegal. Porque, veja, a obrigação acessória é prevista na legislação tributária. Legal? Na legislação. Bom, essas obrigações principais ou acessórias têm os seus sujeitos, né? De um lado, as pessoas que estão obrigadas, que têm que fazer alguma coisa por conta da obrigação, chamadas de sujeito passivo, e na responsabilidade tributária nós estudaremos sujeição passiva, e do outro lado nós temos o credor, que necessariamente será o Estado, chamado de sujeito ativo. Legal? Um último detalhe aqui para a gente fechar esse primeiro quadro. Quando o contribuinte descumpre uma obrigação acessória, por exemplo, você não entrega a sua declaração de imposto de renda, qual é a consequência? Você toma uma multa da Receita Federal.
A multa tributária não é o dever de entregar dinheiro ao Estado? Então, a multa tributária é a obrigação tributária principal. Então, na obrigação tributária principal, eu tenho o dever de pagar o tributo e também o dever de pagar multa tributária. O Código Tributário Nacional diz assim: a obrigação acessória, pelo seu simples descumprimento, se converte em principal em relação à penalidade pecuniária. Ok? Bom, entendido bem aí o surgimento da obrigação tributária, a gente vai olhar quem pode ser sujeito passivo, quem pode estar do lado passivo da obrigação tributária, tanto na condição de sujeito passivo da obrigação principal, quanto sujeito passivo da obrigação acessória. E aí você precisa saber disso para a sua prova. No direito tributário, a aptidão de ser sujeito passivo é dada a todos, todas as pessoas vivas e todas as pessoas jurídicas em funcionamento, estejam em situação regular, esteja irregular, é irrelevante. A sujeição passiva no direito tributário é uma situação de fato, independe de regularidade formal. Veja aqui no nosso material, basta estar vivo ou em funcionamento, no caso de uma pessoa jurídica, para haver capacidade tributária passiva. É irrelevante a capacidade civil, portanto, uma criança que acabou de nascer pode ser sujeito passivo de imposto, legal? É irrelevante também a vedação a que pessoa física ou jurídica exerça atividade econômica. Então, por exemplo, quando uma pessoa jurídica vai à falência, o empresário fica meio numa quarentena, ele só pode voltar a explorar a atividade econômica depois que for reabilitado pelo juízo da falência, ok? Mas aí esse empresário não consegue se controlar, ele vai e explora a atividade econômica. Explorou a atividade econômica, vai ter que pagar tributo normalmente, mesmo que seja uma atividade econômica que ele não poderia estar exercendo, legal? E a regular constituição da pessoa jurídica também é irrelevante para fins da capacidade tributária passiva. Então, por exemplo, uma pessoa jurídica, você pega, se reúne com um amigo seu e fala assim: olha, vamos fazer aqui um cursinho, a gente aluga uma sala, começa a dar aula. Beleza? Beleza. Você faz isso. Vocês não têm um contrato social, não foram na junta, não registraram a empresa, não tem CNPJ, não tem nada. Legal? Aí vocês começam a explorar essa atividade. Existe uma pessoa jurídica lá? A resposta é sim. A chamada sociedade é incomum, que é uma sociedade irregular, mas existe. E essa sociedade será obrigada a pagar tributo. Lógico que como essa sociedade não tem uma existência jurídica, essa sociedade não terá um patrimônio próprio. Qual é a consequência disso? Que os sócios dessa sociedade, você e o seu amigo, que se juntaram para alugar uma sala e dar aula para concurso público, vocês serão obrigados a pagar os tributos devidos por essa pessoa jurídica irregular. Mas a pessoa jurídica irregular será devedora do tributo, legal? Porque a capacidade tributária passiva, como está dita aí, independe da regular constituição da pessoa jurídica. Ok? Bom, a obrigação tributária tem sujeitos passivos, tanto na obrigação tributária principal, quanto na obrigação tributária acessória. Quem é o sujeito passivo da obrigação tributária principal? Quem tem o dever de pagar. Legal? Quem tem o dever de pagar o tributo ou a multa tributária é sujeito passivo. Já na obrigação acessória, o sujeito passivo é aquela pessoa que tem o dever de cumprir a obrigação acessória prevista na legislação. Por exemplo, quem é o sujeito passivo do dever de entregar a declaração do imposto de renda? As pessoas que têm este dever. Compreende? Também é chamado de sujeito passivo. Então, eu sou sujeito passivo do dever de eu entregar a minha declaração do imposto de renda. Beleza? Você vai numa padaria, por exemplo. Você vai na padaria. A padaria vende um produto para você. A padaria tem o dever de emitir a nota fiscal. Ok? Então, existe sujeito passivo tanto da obrigação tributária principal, quanto da obrigação tributária acessória.
Com um detalhe importante, estão vendo aqui na obrigação acessória? Pessoa obrigada às condutas de fazer ou não fazer previstas na legislação. Existem obrigações acessórias que se materializam em obrigações de fazer, e são as mais comuns. Emitir nota fiscal, entregar a declaração de imposto de renda, fazer a contabilidade direitinho, ok? Fazer. Mas também existem obrigações acessórias que consistem em um não fazer. Por exemplo, a empresa em débito perante a Previdência Social não pode distribuir lucros aos seus sócios ou acionistas. Legal? É um não fazer. O Código Tributário Nacional diz assim, quando a obrigação acessória é um fazer, essa obrigação acessória se chama positiva. Quando a obrigação acessória é um não fazer, essa obrigação acessória se chama negativa. Legal? Então as obrigações acessórias podem ser positivas ou negativas. Bom, a gente segue aqui, né? Vamos lá. Vamos lá, a gente segue aqui no nosso material. A obrigação tributária principal tem como sujeito passivo, então, quem tem o dever de recolher o tributo ou a multa tributária. Essa pessoa que tem o dever de recolher o tributo particularmente, essa pessoa pode ser qualificada como contribuinte ou pode ser qualificada como responsável. Olha a gente chegando, de uma análise mais geral da obrigação, chegando lá no responsável. Lembrando que nós vamos estudar a responsabilidade de terceiros e eu vou te contar nesse evento aqui uma decisão recentíssima do Supremo, muito importante para a sua prova. Seguimos. Quem tem o dever de pagar o tributo pode ser contribuinte ou responsável. Contribuinte é quem tem o dever de pagar o tributo porque praticou o fato gerador. Diz o Código Tributário Nacional que contribuinte é quem tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador. Este é o contribuinte. Legal? E quem é o responsável? O responsável é quem não praticou o fato gerador, mas mesmo assim tem o dever de pagar o tributo por conta de expressa disposição legal. Olha aí no material, contribuinte. Quem tem relação pessoal e direta com o fato gerador. Quem é o responsável? O responsável é quem tem a obrigação de pagar o tributo expressa em lei. Um ponto muito importante, sendo irrelevantes, nós temos a irrelevância das convenções particulares. Veja que ponto importante. Diz o Código Tributário Nacional que a sujeição passiva decorre da lei e que as convenções particulares são irrelevantes, em regra, para mudar a sujeição passiva. E eu te dou um exemplo bem importante. Você é locatário de um imóvel. É muito comum que no contrato de locação se diga que o locatário vai pagar o IPTU, ok? Quem é sujeito passivo do IPTU? O proprietário, ele é o contribuinte, é isso que diz a lei. O locatário não é previsto na lei como sujeito passivo do IPTU. Então, se no contrato de locação constar que o locatário tem que pagar o IPTU, esse contrato vale apenas entre as partes, de forma que a prefeitura, caso o IPTU não seja pago, a prefeitura vai cobrar de quem? Vai cobrar do proprietário, não do inquilino, porque o inquilino, pela lei, não é devedor do IPTU, entendeu? Aí o proprietário paga, porque a prefeitura está cobrando o proprietário. O que o proprietário pode fazer? Ele pode entrar com uma ação contra o inquilino. Porque havia um contrato entre proprietário e inquilino dizendo que o inquilino quer pagar o IPTU. Mas aí é uma relação entre essas partes. O Estado, a prefeitura, nesse caso, não participa desta relação. Compreendeu? Beleza? Então a sujeição passiva decorre de lei. No caso, quando a gente tem a responsabilidade, veja que eu coloquei obrigação de pagar o tributo expressa em lei. Que lei é essa? Veja que eu pus no quadrinho. A responsabilidade tributária pode estar prevista no CTN ou em lei ordinária. Então, preste atenção. O Código Tributário Nacional estabelece algumas hipóteses de responsabilidade.
O próprio CTN já estabelece a responsabilidade. A responsabilidade de terceiros está prevista no Código Tributário Nacional. Mas lá no artigo 128 do Código é dito assim, que lei ordinária pode criar novas hipóteses de responsabilidade tributária, desde que o responsável tributário eleito tenha relação com o fato gerador, tenha vínculo com o fato gerador, possa influenciar para o adequado pagamento do tributo. Legal? Beleza? Então, essa lei que vai estabelecer a responsabilidade tributária pode tanto ser uma lei complementar, no caso, o Código Tributário, até porque a Constituição diz, né, que norma geral de direito tributário vai estabelecer responsabilidade, então a disciplina básica tem que estar em lei complementar, mas o próprio CTN permite que lei ordinária preveja novas hipóteses de responsabilidade, ok? Então agora você já sabe, né, que existem dois tipos de sujeito passivo na obrigação tributária principal. Nós temos o contribuinte de um lado, o responsável do outro. Preste atenção em um último ponto. Em se tratando de penalidade tributária, não se fala de contribuinte de multa, beleza? Multa só tem responsável. Então, aqui o CTN trata é responsabilidade por infrações. Então, para multas, nós só temos responsável, não existe contribuinte para multa. Legal? A gente segue aqui para ver um pouquinho de contribuinte e aí nos aprofundarmos no estudo dos responsáveis. Veja, para a gente entender a figura do contribuinte, né? Contribuinte, lembra? É quem praticou o fato gerador do tributo e por este motivo tem o dever de pagá-lo. Nós temos que nos atentar que existem dois grandes tipos de tributo e isso impacta o conceito de contribuinte. Nós temos, de um lado, os chamados tributos diretos. O que é o tributo direto? É que aquele cara que tem o dever de pagar o tributo vai ter que pagar o tributo com o patrimônio dele. Ele não consegue empurrar essa batata quente para frente. Por exemplo, eu tenho que pagar o IPTU do meu imóvel. Não tenho o que fazer, vai sair do meu patrimônio. Então, o IPTU é um tributo direto. Quem é o contribuinte do IPTU? O proprietário. Beleza? Agora, também existem os chamados tributos indiretos. Veja aí. Tributo indireto é aquele em que você consegue passar o ônus do tributo na cadeia produtiva. Mas a definição de contribuinte continua sendo a mesma. Quem praticou o fato gerador e tem o dever de pagar o tributo. Então, qual é a particularidade dos tributos indiretos? A particularidade dos tributos indiretos é que, como eles incidem em uma determinada operação econômica, você, que é o vendedor, consegue colocar o tributo direto no preço, você consegue repassar o tributo para o seu cliente, de forma que você vai recolher o tributo, mas você cobrou do cliente, você colocou no preço. Então, quando a gente vai, por exemplo, na padaria e compra um refrigerante, aí a padaria vende para nós por R$5, esses R$5 é decomposto. R$5, R$1 é ICMS, não sei quanto é PIS e COFINS, entendeu? Os tributos que incidem na própria operação são chamados tributos indiretos, em que o vendedor consegue empurrar esse tributo para o comprador, de forma que o vendedor é quem vai recolher o tributo, mas economicamente quem suporta o ônus do tributo é o comprador, porque o produto fica mais caro, ok? Por conta disso, se estuda nos tributos indiretos algumas qualificações de contribuinte, que nós vamos ver logo na sequência, uma cadeia produtiva, mas para você não se confundir, veja, contribuinte de direito versus contribuinte de fato versus contribuinte econômico, não tem nada a ver com a dicotomia contribuinte versus responsável. Contribuinte é quem praticou o fato gerador e tem o dever de recolher o tributo. Beleza? Responsável é quem não praticou o fato gerador, mas tem o dever de pagar o tributo por expressa disposição legal. Essas figuras, contribuinte de direito, contribuinte de fato, contribuinte econômico, não se relacionam à ideia de contribuinte em oposição a responsável. Vamos ver uma cadeia de circulação para a gente entender quem é o contribuinte de direito,
quem é o de fato e quem é o econômico. Vamos ver a definição disso e vamos ver uma cadeia econômica. Então vamos lá. Veja, contribuinte de direito é a pessoa obrigada por lei a recolher o tributo. Portanto, em se tratando de tributos indiretos, o contribuinte de direito é o vendedor. É o vendedor que tem o dever de pagar. Ok? Então, o contribuinte de direito é sempre o vendedor. Bom, e quem é o contribuinte de fato? O contribuinte de fato é o comprador. Mas não qualquer comprador. É aquele comprador que recebe o produto, mas que tem direito de crédito do tributo indireto incidente na operação. É aquele que compra o produto e que consegue registrar crédito do tributo indireto pago por quem o vendeu. Legal? É um cara que está no meio da cadeia produtiva, porque ele fará uma operação posterior tributada e por este motivo ele tem direito ao creditamento. Legal? Então o contribuinte de fato é aquele cara que compra mais caro porque tem o tributo, mas tem direito de crédito do tributo. Então ele acaba não suportando com o patrimônio dele, porque ele vai empurrar ainda para o seu cliente. Esse cliente, no final da linha, se chama contribuinte econômico. É quem suporta economicamente o ônus da tributação. Legal? Então a gente precisa, né, compreender as diferenças entre contribuinte de direito, contribuinte de fato e contribuinte econômico. Quem é o de direito? O vendedor, quem tem que pagar o tributo. Quem é o contribuinte de fato? É um comprador, mas que não é consumidor final e, portanto, vai ter direito de crédito. E o contribuinte econômico é o consumidor final, ok? Aí eu fiz um exemplo para você aqui, bem simplesinho, né? Bem simplesinho, mas que vai te ajudar. Veja, a empresa A vende um produto para B com o ICMS de 10 e o B não é consumidor final, tanto que ele faz uma operação posterior tributada. Veja, o A é o contribuinte de direito desse ICMS, que ele é o vendedor, é quem vai ter que pagar. E o B? O B é o quê? O B é o contribuinte de fato. Por que o B é o contribuinte de fato? Porque o B comprou o produto mais caro, em 10 por causa do ICMS, mas o B tem direito a crédito, já que ele fará uma operação posterior tributada. Então ele não é o fim da linha, ok? Então veja aí, ó, o A é o contribuinte de direito e o B é o contribuinte de fato. Aí quando o B vende o produto para C, com o ICMS de 25, o B nessa operação de venda para o C será o contribuinte de direito, porque o B que vai pagar o ICMS devido nesta operação de venda. Quanto que o B vai pagar? 25 menos 10. O B vai pagar 15 de ICMS. Legal? E o C? O C é o chamado contribuinte econômico. É quem paga o pato final da história. O contribuinte econômico é o consumidor final. Legal? Com isso a gente consegue entender bem, né, essas figuras do contribuinte de direito, contribuinte de fato e contribuinte econômico. É importante entender isso, já foi objeto de questionamento em prova da Receita Federal, cada uma destas figuras. Bom, entrando agora no estudo da responsabilidade tributária, já que nós já vimos a figura do contribuinte, eu preciso te dizer que as responsabilidades tributárias são divididas em dois grandes grupos: responsabilidade por substituição e responsabilidade por transferência. Veja, na responsabilidade por substituição, o responsável já deve o tributo desde a ocorrência do fato gerador, ou seja, havendo responsabilidade tributária por substituição, desde o fato gerador, eu já substituo quem deve o tributo. Legal? O responsável surge imediatamente com o fato gerador. Essa é a responsabilidade por substituição. Por exemplo, quando uma fonte pagadora vai pagar o meu salário, eu como professor, quem tem que reter e recolher o imposto de renda é esta fonte pagadora, imediatamente. É uma responsabilidade por substituição.
Mas nós também temos a chamada responsabilidade tributária por transferência. A responsabilidade tributária por transferência é aquela que, quando ocorre um fato gerador, você não tem o responsável. O responsável passa a dever o tributo por algo que ocorreu após o fato gerador. Então, por exemplo, você vai comprar um veículo usado. Aí você compra o veículo. Os IPVAs daquele veículo que não foram pagos passam a ser de sua responsabilidade. Compreendeu? Aconteceu uma coisa depois do fato gerador. O que foi? A venda do veículo. E a venda do veículo faz surgir o dever de quem comprou o veículo pagar os IPVAs que estão em aberto. Ok? Então, as hipóteses de responsabilidade tributária podem se qualificar como responsabilidades por substituição ou responsabilidades por transferência. E aí, nesse ponto, a gente vê as responsabilidades previstas no Código Tributário Nacional e o enquadramento delas como responsabilidade por substituição ou responsabilidade por transferência. A primeira modalidade de responsabilidade que nós temos é a responsabilidade de terceiros, que é o tema desta nossa aula aqui. Ok? É o tema desta nossa aula. Depois nós temos a responsabilidade dos sucessores. Temos ainda a responsabilidade por interesse comum, responsabilidade que pode ser prevista em lei ordinária e a responsabilidade por infrações, que eu já falei para você, que em infrações não existe contribuinte, só temos a figura do responsável. Legal? Então nós temos 5 grandes modalidades de responsabilidade tributária previstas no Código Tributário, e agora nós vamos ver como que essas responsabilidades se dividem em substituição ou transferência. Veja, a responsabilidade por interesse comum é uma responsabilidade, quando as pessoas têm interesse comum no fato gerador, que já surge desde o momento do fato gerador, portanto se chama responsabilidade por substituição. O que é interesse comum? Marido e mulher têm um imóvel, legal? Cada um é contribuinte da metade do imóvel e responsável por interesse comum da outra parte, por conta de ambos terem interesse na propriedade. Ok? Então, a responsabilidade por interesse comum é uma responsabilidade por substituição. A responsabilidade estabelecida em lei ordinária, em regra, é por substituição. E ainda temos a substituição tributária progressiva, prevista na Constituição Federal, né? Que é quando você pega um elo da cadeia produtiva para já recolher o tributo devido de todas as outras operações subsequentes. Se você tiver curiosidade, pega a Constituição, artigo 150, parágrafo 7º. Ok? Bom, e por transferência? Transferência é quando aconteceu alguma coisa depois do fato gerador. Veja, responsabilidade por transferência, nós temos a responsabilidade dos terceiros, que nós vamos estudar nessa aula aqui, e a responsabilidade dos sucessores. Lembra que eu falei que você comprou o veículo aí com débito de IPVA? A compra do veículo foi depois, não foi do fato gerador? Então é uma responsabilidade por transferência. Beleza? Bom, pessoal, entendidas, grosso modo, quais são as responsabilidades previstas no Código Tributário Nacional. E entendida essa dicotomia em responsabilidades por substituição e responsabilidades por transferência, nós vamos passar ao estudo da responsabilidade tributária de terceiros. E aí nós temos 4 vertentes para estudar. Os artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, a baixa de empresa optante do Simples Nacional e a baixa das demais empresas. Então vamos começar pelo artigo 134 do Código Tributário Nacional, responsabilidade tributária de terceiros. Vamos lá. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, já paramos aí. Então o artigo 134 diz, se for impossível cobrar do contribuinte, então primeiro eu tenho que ir atrás do contribuinte, beleza, sendo impossível cobrar o contribuinte, aí o que ocorre, veja, respondem solidariamente com este, nos atos em que intervierem,
ou pelas omissões de que forem responsáveis, um rol de pessoas. Veja um ponto importante. Aqui está dito que a responsabilidade desses terceiros, do artigo 134, é uma responsabilidade solidária. O que significa responsabilidade solidária? É uma responsabilidade sem benefício de ordem, ou seja, que pode cobrar tanto o contribuinte quanto o responsável junto, pode cobrar o contribuinte primeiro e depois o responsável, pode cobrar o responsável primeiro e depois o contribuinte, pode cobrar só um deles, entende? Responsabilidade solidária significa que todos os devedores devem tudo e que não há uma ordem de cobrança. Mas o próprio início do artigo 134 já diz, na impossibilidade da exigência do cumprimento da obrigação pelo contribuinte. Então o artigo 134 dá uma ideia, né, de haver uma ordem de cobrança. Mas ele dá uma ideia de haver uma ordem de cobrança e depois diz que a responsabilidade é solidária. Então é assim para a sua prova. Literalmente, pelo Código Tributário Nacional, a responsabilidade do artigo 134 é uma responsabilidade solidária, isso que está escrito. Mas, de fato, os efeitos dessa responsabilidade são efeitos de uma responsabilidade subsidiária, pois há ordem de cobrança. Primeiro tem que cobrar o contribuinte, para só no caso do insucesso da cobrança do contribuinte, você poder cobrar o responsável. Ok? Então ela é literalmente solidária, mas de fato é uma responsabilidade subsidiária. E veja, o terceiro não tem responsabilidade sempre. Ele só tem responsabilidade nos atos em que ele intervier ou nas omissões que ele for responsável. Então o terceiro somente vai ter responsabilidade nos atos em que ele intervier e que ele fizer alguma coisa errada, ou pelas omissões que ele for responsável. Ele tinha que ter feito alguma coisa e se omitiu. Eu te dou um exemplo bem simples. Imagina, a gente vai ver que os pais são responsáveis pelos tributos devidos pelos filhos menores, nesse artigo 134. Aí nasceu uma criança, essa criança tem uma herança, um imóvel, e aí todo ano, enquanto essa criança é pequena, o pai vai ter que, em nome da criança, pagar o IPTU do imóvel. Legal? Se o pai paga o IPTU direitinho, está resolvido. Se o pai não paga o IPTU do imóvel e o patrimônio da criança tem condições de pagar, o pai será responsável, porque ele está se omitindo indevidamente, ok? Agora, se o pai não paga o IPTU do imóvel devido pela criança, porque o patrimônio da criança não tem nenhum centavo, não tem condição de pagar, aí não tem como responsabilizar o pai. Compreende o que eu digo? Então, no artigo 134, eu vou ter responsabilidade do terceiro, porque o terceiro não fez tudo como se espera. O terceiro pisou na bola, pisou leve na bola, porque quando pisar na bola para valer, fizer fraude e tudo mais, a responsabilidade vai se deslocar para o artigo 135. Nós vamos estudar logo na sequência, mas guarde isso. O terceiro somente é responsável quando ele fez alguma coisa que não está ok. E preste atenção em mais um ponto que cai bastante em prova. A responsabilidade do artigo 134, como o terceiro não pisou na bola para valer, não fez sacanagem, esse terceiro responde pelo tributo e apenas por multa de atraso. As chamadas multas punitivas, as multas aplicadas pelo fisco, o terceiro não responde. Ok? Então o terceiro no 134 responde pelo tributo e mais pelas multas moratórias. Não responde pelas chamadas multas punitivas. Ok? Bom, vamos agora matar a sua curiosidade e ver quem são as pessoas obrigadas, né, no artigo 134. Olha lá, nós temos os pais pelos tributos devidos pelos filhos menores. Os tutores e curadores pelos tributos devidos por tutelados e curatelados. Os administradores de bens de terceiros por conta dos bens administrados. O inventariante pelos tributos devidos pelo espólio. O que é o espólio? O espólio é o conjunto de bens, direitos e obrigações da pessoa falecida. Ok? Cuida do espólio o inventariante, que normalmente é um herdeiro, ok? Esse inventariante,
Se não agir direitinho como manda o figurino, tem responsabilidade pelo artigo 134. Se fizer sacanagem, vai ter responsabilidade no 135. Beleza? E se o inventariante fizer tudo como manda o figurino, ele não tem responsabilidade, mesmo que eventualmente algum tributo não seja pago. Ok? A gente segue aqui. O síndico e o comissário, no caso de massa falida ou concordata, atualmente se chama, não tem mais síndico e comissário, se chama administrador judicial. Que mais que nós temos? Os tabeliães, escrivães e demais serventuários em razão do ofício. É quando lá o tabelião pisou na bola, por exemplo. O tabelião, para registrar uma transferência de um imóvel, tem que pedir certidão negativa de débito do IPTU. Se o tabelião não pede essa certidão negativa, o tabelião pisou na bola. Pisou na bola, vai ter responsabilidade tributária pelo 134. Pisou na bola. Se fez de propósito, responsabilidade do 135, que é uma responsabilidade mais grave. Nós vamos ver daqui a pouquinho, só criando suspense aí para você, não é isso? Bom, por fim nós temos responsabilidade dos sócios na liquidação de sociedades de pessoas. O que é uma sociedade de pessoas, né? Para você poder entender essa responsabilidade. Bom, sociedade de pessoas é aquela em que as qualidades individuais dos sócios são relevantes. Sociedade de pessoas é aquela que você se junta com alguém porque você confia naquela pessoa, você acha que aquela pessoa é legal, ok? Isso é uma sociedade de pessoas. Sociedade de capital é oposição à sociedade de pessoas. Sociedade de capital é aquela que não importam as qualidades pessoais dos sócios, importa a atividade econômica que é desenvolvida. Por exemplo, você vai na Bolsa de Valores e compra ações de uma determinada empresa. Você vai lá e compra de forma impessoal, ok? Então as sociedades com ações em bolsa são sociedades de capital. O que importa é o capital. Sociedade de pessoas é aquela que para você entrar na sociedade os outros sócios têm que te aprovar. Beleza? As sociedades por cotas de responsabilidade limitada, às vezes são sociedades de pessoas e às vezes são sociedades de capital. Precisa ver como que foi constituída a sociedade e esse direito, né, de oposição dos sócios em relação à entrada de um outro sócio na sociedade. Beleza? Se a gente tiver liquidação, então, de sociedade de pessoas, liquidação é vender todo o ativo para pagar o passivo, haverá responsabilidade de todos os sócios. Veja que aí não é responsabilidade só do sócio administrador, beleza? Aí é responsabilidade de todos os sócios, mas apenas quando há liquidação de uma sociedade de pessoas. Bom, vimos o 134, vamos ao 135. Já começa o 135 falando assim, são pessoalmente responsáveis. Lembra que no artigo 134 falava são solidariamente responsáveis? Então o 134 fala que é solidário, mas de fato significa subsidiário, porque é uma ordem de cobrança. No artigo 135, a responsabilidade é pessoal. Literalmente ela é pessoal. O que significa isso? Ninguém sabe. Beleza? Mas está escrito. São pessoalmente responsáveis. Mas ninguém sabe direito o que isso significa. De fato, a responsabilidade tributária do artigo 135 é uma responsabilidade solidária. Então veja, o 134 literalmente é solidário e de fato é subsidiário porque é a ordem de cobrança. O 135 é literalmente uma responsabilidade pessoal, mas de fato é uma responsabilidade solidária, porque eu não exonero o contribuinte e não haverá uma ordem de cobrança. Legal? Precisa saber disso aí para a sua prova, isso é bem importante. Beleza? Bom, então vamos lá. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados. Olha lá, então são coisas mais graves. Excesso de poderes, ou infração de lei, contrato social ou estatutos, e nesse caso, o responsável tem que pagar tanto tributo quanto quaisquer multas. Lembra que no 134 é só multa moratória, no 135 é qualquer multa, tanto a multa moratória quanto a multa punitiva, a multa de ofício, beleza? Então veja, atos menos graves estão no 134, atos mais graves estão no 135. No 134 a responsabilidade é mais leve, porque no 134
a responsabilidade é subsidiária de fato. No 135, a responsabilidade é mais séria, porque no 135 os atos são mais graves e, portanto, a responsabilidade que é chamada de pessoal, de fato é uma responsabilidade solidária, ok? Vamos ver quem está previsto aqui como responsável pelo artigo 135. Os mandatários, prepostos e empregados, né? Então aí nós temos quem age em nome da empresa. Legal? Mandatário é quem tem mandato. Legal? Mandato para fazer alguma coisa. Preposto é alguém que representa a empresa sem ter um mandato. Pode ser, por exemplo, o contador. Legal? E empregados, quando o CTN fala empregados aí, né? Entende empregados com alto poder de decisão. Ok? Que tem que ser um empregado que vai infringir a lei, o contrato social, o estatuto ou agir com excesso de poderes. Beleza? Não é um empregado qualquer. O que mais que nós temos? Então, mandatários, prepostos e empregados só aparecem no 135. O que mais que nós temos? Os diretores, gerentes ou representantes de PJ de direito privado, chamados administradores. Veja, os administradores de pessoa jurídica somente têm responsabilidade com base no artigo 135. Portanto, o administrador só tem responsabilidade se agir com excesso de poderes, extrapolar os poderes que lhe foram atribuídos, infringir a lei, o contrato social ou o estatuto. Lembrando que o contrato é o documento de constituição das sociedades em geral e o estatuto é o documento de constituição que regulamenta, né, as sociedades anônimas. Legal? E por fim, vejam, nós temos as pessoas do artigo 134 repetidas no 135. As pessoas, todo mundo que está no 134, e tem aquela responsabilidade que nós vimos, que é literalmente solidária, mas de fato subsidiária. Lá no 134 também estão no 135. E como diferencia um do outro? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas grosso modo, se o terceiro fez alguma coisa errada, mas foi leve, está no 134. Beleza? Já se as pessoas lá do 134 fizeram alguma coisa mais grave, excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou estatuto, aí a responsabilidade é pelo 135. Ok? Nós vamos ver isso com um pouquinho mais de detalhes. Primeiro nós vamos passar nos mandatários e passar aqui nos administradores. Então segue aqui comigo, né? E fiz um quadrinho aqui para você, ó, do 135 e 134. Vejam, no 135 eu tenho irregularidades graves, excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto. Já no 134 eu tenho as irregularidades leves, são as demais, né? No 135, a responsabilidade é solidária, ou seja, junto com o contribuinte e sem benefício de ordem. Literalmente, está dito que é pessoal. Já no 134, a responsabilidade é subsidiária. Literalmente, ela é solidária, mas de fato ela é subsidiária, porque eu já te expliquei que há benefício de ordem. No 134, só é possível cobrar o responsável se for impossível cobrar o contribuinte. Legal, né? Impossibilidade da cobrança do crédito contra o contribuinte. Beleza? No 135, a responsabilidade abrange todas as multas. Já no 134, apenas as multas moratórias. Esse quadrinho aí, você precisa saber. Ok? Aqui você vai dormir, tá com insônia, pega o quadrinho e fica lendo. Legal? Até gravar aí no seu córtex. Beleza? A gente segue aqui. Veja. Olha uma decisão muito importante, recentíssima do Supremo. Lembra que eu te falei que eu ia te falar de uma decisão relevante e recente do Supremo? Tá ela aí. Olha o que disse o Supremo. É inconstitucional uma lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo CTN. Ou seja, a responsabilidade de terceiros deve seguir os artigos 134 e 135 do CTN. Qual foi o problema? Vê aqui que eu pus para você. Qual foi o problema? A lei municipal não pode estender responsabilidade tributária solidária a toda pessoa que concorra ou intervenha no cumprimento da obrigação tributária, afetando especialmente advogado, economista e correspondentes fiscais, porque não está no 134 e 135. O que aconteceu?
Lei municipal ou estadual buscou colocar como preposto alguém que não tem essa qualidade para tentar enfiar lá no 134 e por tabela no 135. O que disse o Supremo? Não. O legislador estadual, municipal e até o federal tem que respeitar as balizes estabelecidas pelos artigos 134 e 135 do CTN ao definir a responsabilidade tributária de terceiros. Legal? Beleza? Então veja, o CTN fala no artigo 128 que lei pode estabelecer a responsabilidade, né, lei ordinária, desde que haja vínculo entre essa pessoa eleita responsável e o fato gerador. Mas se essa lei ordinária buscar estender responsabilidade a terceiros previstos no 134 e 135, essa lei ordinária será inconstitucional. Beleza? Legal? Bem importante isso aí para a sua prova, né? Isso que eu estava te falando aí no começo da aula. Legal? Bom, olha a responsabilidade dos administradores, né? Alguns pontos muito importantes. Primeiro, a mera inadimplência da empresa ou a sua falência não permitem responsabilizar o administrador. Veja, deixar de pagar o tributo no prazo é infração à lei? A primeira resposta é sim. Então se a empresa deixou de pagar o tributo no prazo, a empresa infringiu a lei. Se a empresa infringiu a lei, o seu administrador tem responsabilidade. Pronto, fechei. É assim? Não, não é. Porque se eu adotar a ideia de que a inadimplência é uma infração à lei suficiente para responsabilizar o administrador, toda vez que uma empresa não pagar o tributo, o administrador será chamado a pagá-lo. E, portanto, vai se colocar por terra o princípio da entidade, da separação da personalidade da empresa com os seus donos, inclusive seus administradores. Ok? Então, a mera inadimplência não é motivo suficiente para se cobrar o tributo devido do administrador. Da mesma forma, veja aqui, da mesma forma, a falência também não é suficiente para responsabilizar-se o administrador. Por quê? Uma empresa vai à falência, não necessariamente porque o administrador fez sacanagem. Eu vi uma vez um documentário de uma empresa famosa que não acreditou que o mercado consumidor, que o público ia gostar de câmera digital. Continua fazendo câmera analógica. Pessoal, vai à falência. Não vai à falência porque fez alguma coisa errada, alguma sacanagem. Vai porque viu mal o mercado, ok? Então, o simples fato da empresa ir à falência não significa que houve sacanagem a ponto de se responsabilizar o administrador dessa empresa. Lembrando que os administradores somente têm responsabilidade pelo artigo 135 do Código Tributário Nacional. Portanto, só tem responsabilidade quando faz alguma coisa errada, né? Excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto. Beleza? Bom, se a responsabilidade é do sócio administrador ou do administrador não sócio, obviamente o sócio que não exerce atividade de administrador não pode ser responsável. Porque se eu sou um sócio apenas capitalista, só ponho dinheiro e não administro, não tem como eu agir com excesso de poderes, infringir a lei, contrato social ou estatuto. Beleza? Agora presta atenção em um ponto importante. Olha aí em vermelho no teu material. Se por acaso a sociedade for de responsabilidade ilimitada, e as sociedades com responsabilidade ilimitada são as sociedades em comum, que são as regulares, em nome coletivo e em comandita por ações, se a sociedade for do tipo de responsabilidade ilimitada, as dívidas da empresa podem ser cobradas dos seus donos, ok? Com benefício de ordem, né? Primeiro a empresa, depois o dono, uma responsabilidade subsidiária. Só que essa não precisa nem estar no CTN. Porque se a sociedade é de responsabilidade ilimitada, o patrimônio dos sócios responde por toda a dívida da empresa, inclusive a tributária, compreendeu? Então os sócios que não exercem a gerência, não respondem pelas dívidas da sociedade limitada, com responsabilidade limitada. Porque se a responsabilidade for limitada, o sócio já responde direto. Legal? Beleza? Muito importante isso aí para a sua prova.
Veja mais um ponto importante, decisão do STJ, na responsabilidade de administradores. A dissolução irregular da empresa é aquela empresa fechada sem as formalidades legais. Essa situação acarreta a responsabilidade dos administradores por infração à lei. A infração à lei que permite a responsabilização de um administrador não precisa ser uma infração à lei tributária. Pode ser uma infração a uma lei de qualquer outro ramo do direito. Então, por exemplo, você vai lá no direito hoje civil, existe uma lei dos registros públicos das empresas mercantis, que diz como que uma empresa tem que ser regularmente encerrada. Para você encerrar uma empresa regularmente, lá na lógica dessa lei, você tem que ir no fisco e conseguir uma certidão negativa para mostrar que você não está devendo nada. Como normalmente as empresas que vão ser encerradas têm um monte de dívida tributária, o pessoal não conseguia, né, baixar a empresa regularmente. Então fazia o quê? Fechava as portas e ia embora. Aí o fisco chega lá para cobrar o tributo e não tem mais ninguém. O que decidiu o STJ? Nesse caso, dissolução irregular, está caracterizada a infração à lei e, portanto, os administradores da empresa se tornam responsáveis tributários. Legal? Isso aí é bem importante para a sua prova, né? A dissolução irregular é a infração à lei que atrai a responsabilidade dos administradores. Bom, lembra que eu falei para você que nós íamos tratar também da baixa, responsabilidade da baixa de empresa do Simples Nacional e de empresa das demais empresas? Veja aqui no quadrinho. As empresas do Simples Nacional, desde a Lei Complementar 123 de 2006, têm a possibilidade de ser extintas sem a comprovação regular do pagamento dos tributos. E essa extinção, sem a prova regular do pagamento dos tributos, acarreta a responsabilidade solidária do titular, dos sócios e administradores do período da ocorrência dos fatos geradores. Então, a baixa da empresa, sem quitar todos os tributos, sem certidão negativa de débito, permite que os débitos da empresa, eventualmente encontrados depois, sejam cobrados dos titulares, sócios e administradores da época dos fatos geradores. Beleza? Isso valia para o Simples. Com a Lei Complementar 147, essa regra foi estendida para todas as empresas. Veja aqui, olha lá as demais. Mesma regra, responsabilidade solidária do titular, dos sócios e administradores, do período da ocorrência dos respectivos fatos geradores. Então veja, né, que hoje, se a empresa for dissolvida regularmente, mas sem quitar todos os tributos, haverá responsabilidade solidária do titular, se for uma empresa individual, do sócio, se for uma sociedade, e dos administradores da época dos fatos geradores. Irrelevante se a empresa é do Simples ou não. Se houver uma dissolução irregular, há infração à lei e há responsabilidade dos administradores. Compreendeu? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não é isso? É basicamente isso. Legal? Beleza? Isso bem importante aqui para a sua prova. Veja ainda no tema responsabilidade de terceiros, o que entende o STJ em relação a empresas que integram um grupo econômico. O STJ separou essas possibilidades, né, de responsabilidade em dois grandes grupos. Responsabilidade em grupo econômico, empresas relacionadas. Quando há confusão patrimonial, quando as personalidades das empresas estão confundidas, então transita dinheiro de uma na outra sem nenhum controle. E a responsabilidade quando há separação patrimonial. Veja, quando há confusão patrimonial, é como se tivesse uma única empresa. Então aí tem uma responsabilidade solidária direta, mesmo sem o artigo 134 e 135. Eu pus aí para você o número da decisão do STJ, mas é só uma citação, você não precisa ir atrás não. Você só precisa saber que quando há confusão patrimonial em grupo econômico, há responsabilidade solidária das empresas do grupo que tem essa confusão patrimonial, mesmo não estando isso previsto nos artigos 134 e 135, porque se diz que eu estou tratando praticamente de um mesmo contribuinte. As empresas são formalmente separadas, mas de fato é tudo a mesma coisa. Legal? É tudo o mesmo contribuinte. Beleza? E depois eu tenho o fato da responsabilidade sem a confusão patrimonial. Aí nesse caso é muito mais sério. Aí disse o STJ
que é necessário entrar com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eu preciso desconstituir a personalidade jurídica da empresa do grupo econômico que eu quero trazer como responsável, porque eu não encontro essa responsabilidade direto no artigo 134 e 135. Então, eu me socorrer lá do Código Civil, que fala da desconsideração de personalidade quando há abuso, e ao desconsiderar a personalidade, aí sim eu consigo cobrar o tributo. Entendeu? Legal? Então, responsabilidade de grupo econômico não está prevista no CTN. Se for um grupo econômico com confusão patrimonial, beleza, eu consigo responsabilizar, porque eu vou dizer que é tudo uma empresa só. Se não tiver confusão patrimonial, eu tenho que entrar com uma ação judicial para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa do grupo econômico que eu quero responsabilizar, para tirar a sua personalidade. Por conta dessa empresa está sendo usada para fazer sacanagem. Ao tirar essa personalidade, aí eu consigo estender a cobrança do tributo. Legal? Bem importante isso para a sua prova. 2 decisões super recentes do STJ. Mais um assunto relevante aí para você neste nosso encontro. Bom, e no caso de um terceiro compra mercadoria e o adquirente está de sacanagem e não paga o tributo? Isso aqui acontece muitas vezes quando a empresa que está vendendo é uma empresa noteira. O que é empresa noteira? É empresa de sacanagem. Que emite nota só para gerar crédito ICMS, não paga tributo, é empresa de sacanagem. O que acontece? Vários estados, quando pegam essas noteiras, declaram inidôneas as notas fiscais emitidas por essas empresas noteiras. O fato da nota ser inidônea tira o direito de crédito do ICMS da empresa adquirente. Legal? Mas aí é uma súmula do STJ. Se o adquirente provar, mesmo que está comprando uma empresa inidônea, o adquirente provar que ele estava de boa fé e que a operação realmente aconteceu, ou seja, ele recebeu mercadoria, ele pagou, o crédito é mantido. Legal? Aí nesse caso, o que os estados vão querer fazer? Beleza, então deixa eu manter o crédito, eu vou cobrar isso então da empresa adquirente. Então quando o adquirente estava de boa fé, os estados estavam querendo cobrar o ICMS dele. O que disse o STJ? Não pode, disse o STJ. Ó, o adquirente de boa fé não pode ser responsabilizado pelo tributo que deixou de ser oportunamente recolhido pela empresa vendedora que realizou a operação mediante indevida emissão de nota, vez que os artigos 134 e 135 não prevêem tal responsabilização. Entendeu? Eu estaria trazendo um terceiro que não está previsto nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional. Beleza? Super, super importante, decisão nova, super importante para a sua prova. Bom, para a gente fechar o nosso tema, nós vamos falar sobre a responsabilidade de terceiros feita na fiscalização ou depois na execução fiscal. Veja, se o auditor fiscal identifica, durante o procedimento de fiscalização, que há uma hipótese de responsabilidade tributária, o que o auditor tem que fazer? Já tem que indicar no lançamento, quando constitui o crédito, que há um responsável tributário pelo pagamento. Na hora que você faz o lançamento e inclui o responsável tributário, esse responsável tributário vai poder se defender em relação àquele lançamento. Ok? E, portanto, como esse responsável vai ter direito à defesa em âmbito administrativo, se a decisão final do processo administrativo concluir que este responsável realmente tem que pagar o tributo, o nome desse responsável vai constar da certidão da dívida ativa, que é usada lá no judiciário para fazer o fisco cobrar o tributo. Então diz o STJ, olha, se o nome do responsável consta da CDA, é porque esse responsável foi identificado lá no lançamento e pôde se defender. Como há uma presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, essa pessoa, em princípio, é responsável. Ela que vai ter que provar que não é. Então, inverte-se o ônus da prova. Veja aqui, ó, há uma inversão do ônus da prova quando o terceiro, né, já consta do lançamento como responsável, se esse terceiro perder, né, a questão da responsabilidade no âmbito administrativo. Agora, se o fisco
não conseguiu identificar a responsabilidade no momento do lançamento, e essa identificação fica lá para o momento da execução fiscal, na CDA só vai ter o contribuinte, não vai ter o responsável na CDA, porque lá no lançamento não se identificou o responsável. Aí, nesse caso, eu terei que redirecionar a execução fiscal. O fisco que está executando contra a empresa vai ter que redirecionar para o terceiro. Aí, como esse terceiro não teve direito a se defender, não teve processo administrativo para ele, esse terceiro, na hora do redirecionamento, é o fisco que vai ter que provar que ele é responsável, entende? Enquanto, veja uma coisa, se o terceiro foi identificado no lançamento como tendo responsabilidade, e esse terceiro se defende no processo administrativo e perde, a CDA tem o nome dele, ele que vai ter que provar que está errado, porque em princípio está certo. Agora, se a CDA não tem o nome desse terceiro, porque não foi identificada a sua responsabilidade lá atrás, e agora o fisco quer incluí-lo, o fisco é que tem que provar que estão presentes as condições dos artigos 134 ou 135 do CTN, ok? Nesse caso aqui, a prova será do fisco, ok? Olha lá, é o fisco que deve provar a existência das hipóteses do 134 e 135. E aí tem um ponto super importante, último ponto dessa nossa aula aqui, em relação ao prazo, para você poder redirecionar a execução fiscal para um responsável. Veja, se o ato irregular for antes do início da execução, então se for antes do início da execução, a execução não começou contra a empresa? Começou, interrompeu a prescrição. E aí a prescrição começa a contar. Então você tem 5 anos da data, ó lá, 5 anos da data da citação do devedor original, que é quando se interrompeu a prescrição, para tentar redirecionar. Legal? Está correndo o prazo e você vai tentar redirecionar. É isso que dá para fazer, no prazo de 5 anos da citação. Agora, se a irregularidade for depois dessa citação do devedor na execução, não tem como o prazo começar a contar antes da irregularidade ser praticada. Então, o que disse o STJ? Bom, se o ato irregular for após o início da execução, a prescrição começa a correr a partir do momento da prática desse ato inequívoco, indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito já em curso de cobrança. Isso aqui, pessoal, para a gente fechar essa nossa aula, né? É uma decisão recentíssima do STJ que pacificou a contagem do prazo para eu poder redirecionar a execução, para chamar um outro responsável que não está na CDA. Se a irregularidade é antes da citação do devedor, citou o devedor e interrompeu a prescrição, isso está escrito no CTN, então 5 anos da citação. Agora, se a irregularidade for depois da citação, eu vou contar o prazo a partir do momento da irregularidade. Legal? O prazo para chamar esse outro responsável. E aí o STJ faz um último adendo em relação a isso. Diz o STJ, a prescrição somente corre se o fisco estiver inerte. Se o fisco não estiver inerte, não corre a prescrição. Legal? Então, além da irregularidade ser posterior à citação, eu tenho que mostrar que que ocorreu a irregularidade e que o fisco ficou inerte durante 5 anos para que a execução fiscal não possa ser redirecionada. Legal? Bom, eu espero que você tenha aproveitado muito essa aula aqui. Já aproveito para te convidar a assistir os nossos eventos dessa semana, assuntos super relevantes. Vamos ter estreia de professor novo, professor Gustavo vai estar por aí, professor Marco, professor Vinícius, todos colaborando com a sua aprovação. Um abraço, bons estudos e até amanhã.